Boa noite, boa noite, senhores e senhoras que aqui estão conosco. Obrigado, obrigado, obrigado. Avançamos para mais um episódio do nosso projeto A História da Luz. Introduzimos no último episódio, no nosso último encontro, o tema das ciências sagradas. O que são estas ciências sagradas? São os pilares que sustentam toda a tradição esotérica do Ocidente. Ouso dizer também que elas sustentam a tradição esotérica humana de uma forma geral, falando aqui então de Oriente e Ocidente. Sempre aqueles que nos acompanham sabem que trazemos o tema da tradição primordial, que é aquele momento da humanidade onde não havia uma diferenciação entre religião e iniciação. Não havia uma diferenciação entre Oriente e Ocidente. Então nós falamos das ciências sagradas como uma linguagem muito específica para toda uma fundamentação do trabalho do esoterismo, das leis divinas, que é algo que vamos abordar no movimento de aprofundamento das ciências sagradas. Este movimento que apresentamos para vocês agora, ele é um movimento inicial, um movimento introdutório, onde a gente chega com alguns tópicos principais, e depois nós temos mais uma série de episódios, salvo engano são cerca de uns 10 episódios já prontos, que tratam das ciências sagradas de forma muito mais aprofundada, principalmente trazendo as situações sobre a objetividade e a subjetividade delas neste nosso meio tão específico que é o meio iniciático. Tá? Então, gostaria também de agradecer a todos que estão nos acompanhando nesse trabalho lá no YouTube, ou melhor, aqui no YouTube, já que gravamos essa mídia aqui no Instagram para ser depois reservada, guardada, arquivada lá no nosso canal A História da Luz no YouTube. Então agradeço a cada um, todos aqueles aqui incógnitos que nos acompanham durante a filmagem aqui neste perfil do Instagram, @teles.a.r, né? Então agradeço a todos que nos acompanham e agradeço também a todos que estão aí nos assistindo a posteriori, essa mídia salva no nosso canal do YouTube. Então, para a abertura do nosso trabalho, como é de costume, eu peço ao grande Deus, aos mestres cósmicos da fraternidade branca, a Yeshua, o Cristo, o iniciado perfeito, ao sopro do santo Ruach HaKadosh, o Espírito Santo. Peço a intercessão do arcanjo Micael aqui conosco, dos Beni Elohim, de Elohim Tsavaot, das luzes crísticas de Hod e a presença do meu muito amado, muito querido Anauel aqui, que intercedam por nós neste momento, que nossa língua trabalhe dentro da beleza, da bondade, da justiça, que não seja nem pesada e nem maldosa todas as palavras ditas aqui neste nosso programa. Que assim seja. Então, vamos hoje, meus caros, à apresentação então das duas primeiras ciências sagradas. Vejamos como vai o desenvolvimento desse nosso projeto, desse nosso trabalho hoje. Dependendo, apresentamos as 4, mas eu acredito que hoje ficaremos aí neste primeiro movimento, aprofundando elas, as duas artes da alquimia e da astrologia. O contexto do misticismo, da gnose e da magia é muito amplo dentro desta vivência que o esoterista, ou como nós vamos chamar aqui no nosso projeto, o ocultista, é um trabalho de uma ciência. Por isso até que tratamos elas como as 4 ciências sagradas. Todos os trabalhos sérios a respeito disso vão aprofundar esses temas. Tá? Fazer esse vínculo entre esses pilares e essas disciplinas
é um contexto que pede para nós uma abstração muito grande daquilo que nós temos hoje fixado na nossa vida profana. Então, a partir do momento que separamos um momento da nossa vida, como o Sérgio Marcotuni nos diz, reservar um momento da nossa vida para o retiro, para aquele momento na semana, ou um momento das tuas férias, 1 hora por dia, para você consagrar-se não apenas à obra do divino, mas ao estudo da obra do divino. Tá? Isso é a iniciação. Isso é andar no reto caminho das ciências sagradas, ou seja, da tradição esotérica do Ocidente. Tá? Então, vamos lá. Hoje avançaremos na nossa proposta de estudar conjuntamente as ciências sagradas, que, saibam todos, elas consolidam a tradição esotérica ocidental. Neste debate, inúmeras informações serão expostas para vocês. E essas informações, que a princípio parecem sem sentido, aos poucos serão explicadas com os próprios conteúdos expostos por meio das próprias ciências sagradas. Ou seja, lembrando a todos, quem são as ciências sagradas? Quais são elas? Alquimia, astrologia, cabala e hermetismo. Essas 4 ciências, meus caros, fundamentam não apenas as religiões e a caminhada iniciática, mas também, creiam, todas as ciências filosóficas e políticas que nós conhecemos. Tudo é uma resultante destas ciências que, ao nosso prisma, ao prisma deste olhar do humano, apresenta para nós de forma clara leis divinas as quais nós não temos nem palavras para decifrá-las ou comentar sobre elas. Lembrando que uma das máximas dos cabalistas é nunca filosofar ou discorrer sobre a existência de Deus. Por quê? Porque ele é grande demais para que nossa vã mente, nossa vã inteligência queira filosofar ou discorrer sobre a sua existência. Então, falar sobre as leis que regem o universo vão da mesma forma. Podemos, obviamente, nos fundamentar aqui na obra de Jacob Böhm, que todos sabemos é estudado atualmente por inúmeros astrofísicos, né? Trazendo essa discorrência, esse pensamento aprofundado sobre a existência ou a formação do universo. Mas, lembremos, falar sobre a formação do universo, a existência, a criação deste universo, não é falar sobre a existência, a criação, o surgimento do Criador do universo. Então, avancemos. Estas ciências, que são a alquimia, a astrologia, a cabala e o hermetismo, possuem profundas relações com o caminho ou a vida cultural, intelectual e filosófica, e também com o caminho ou com a vida místico, religioso e iniciático. Falar do caminho é falar da caminhada, é falar da vida deste que anda por este trajeto. Então, de certa forma, sempre estaremos falando sobre o caminho da autoiniciação, o caminho da autorrealização, que é parte da busca deste esoterista, do iniciado, do adepto ou daquele que chamamos aqui de ocultista, no sentido mais científico do termo, ok? Acompanhando os episódios anteriores, vocês vão perceber que, ao falarmos do ocultista, nós falamos de um cientista, tá? De um ser que, ou um adepto, que busca, por meio de um reto agir, de uma caminhada muito séria, estar sempre amparado na sua vida e na sua pesquisa, em cima das ciências sagradas, do misticismo, da magia e da gnose. Avancemos. Ao esoterista sério, convicto, que aqui chamaremos por
convenção dada por nós mesmos no nosso trabalho, já anteriormente definido, o chamaremos de ocultista. A ele, todas as relações existentes nestes caminhos serão sempre observados com o filtro das ciências sagradas, decodificando com este filtro as possibilidades presentes ou referentes às áreas do misticismo, da gnose, da magia, isoladas ou conjuntamente. Essas relações necessariamente deverão responder aos objetivos propostos pelo ocultista, por esse cientista, o cientista do esoterismo, como objetivos relacionados com a sua pesquisa pessoal. Mesmo que ele tenha esta pesquisa relacionada a aspectos gerais da tradição, como, por exemplo, a tradição maçônica cristã, no caso aqui, todos sabemos, estamos falando aqui de ritos muito específicos maçônicos, né? Rito escocês retificado, por exemplo, o rito de York em determinada caminhada, em determinado momento da sua caminhada, né? É muito rico de cristianismo, o rito escocês retificado é puramente cristão, ou há especificidades dessa caminhada, peculiaridades, como o da tradição martinista no papel de zeladora da egrégora do rosacrucianismo, da egrégora dos Rosacruzes, pelo estudo aprofundado da cabala cristã. Vejam, é muito rico. Podemos também, imaginem, temos uma pesquisa específica relacionada à tradição astrológica dentro da alquimia. Vejam, a partir do momento que este ocultista, que este cientista do esoterismo determina um caminho de agir, uma pesquisa, ele vai observar as coisas da realidade pelo prisma do olhar da sua pesquisa. Vejam que, mesmo parecendo assuntos muito específicos, todas essas abordagens podem ser vistas por ambas as ciências e áreas, e as deduções são obrigatoriamente fatos e nunca invenções. Lembrando, este cientista não faz invenções, ele trabalha em cima de fatos, ele não cria subjetividades dentro das ciências sagradas. Então, mesmo que ele venha a intuir, a deduzir algo a respeito de origens ou fins, estes precisam de ligações a fatos específicos presentes na tradição. Neste campo, saibam, não existe espaço para experimentos. Não é por se tratar de energias que possam se revoltar contra você, pois para isso precisaria de muitos anos, talvez na melhor das situações 2 décadas de muita prática para se deparar com energias palpáveis. Mas, por um pequeno erro doutrinário, literário, no aqui e agora, pode-se abrir um leque com grandes erros de referencial teórico em determinado ponto de sua caminhada, jogando assim muito tempo fora. Por exemplo, é como você achar que para meditar você precisa especificamente estar em posição de lótus e manter mudras, né? Ou que para se estar no caminho místico você precisa ir na terreira, fazer yoga, meditação budista e estudar tarô. Percebam, em certo momento as misturebas nos tiram do foco. É muito importante que, futuramente no nosso trabalho sobre religiões e religiosidades, farei alguns episódios à parte a respeito disso. Alguns alunos meus de ensino religioso devem lembrar de quando eu toco no assunto de religiões e religiosidades, nós temos um leque muito amplo, maravilhoso de ser estudado, sempre com os pés no chão, sempre com respeito à diversidade religiosa. E, compreendem? Olhando para todo um sistema e imaginando que nós temos um mesmo Deus, mas que, olha lá o professor de novo, nos diversos lugares do mundo, esse mesmo Deus tem nomes diferentes, vistos por culturas diferentes. Então, sempre nos cabe aqui o grande e profundo respeito com as expressões religiosas.
Perfeito? Avancemos. Vamos ao que nos interessa hoje. Então, vamos falar agora sobre a alquimia. A arte sagrada que deu origem à química moderna. Esta é a alquimia. Supostamente originada no Antigo Egito, conjugadamente com a arte do refinamento dos metais, tanto na metalurgia quanto na joalheria, foi tornando-se uma arte cada vez mais refinada com o passar do tempo. O Egito tinha, por exemplo, as guildas que praticavam a arte, mas também existia a prática restrita desta arte interna dos templos. Ou seja, uma caminhada nas guildas, fora do templo, e dentro do templo um ambiente religioso iniciático, que também praticava essa arte. Segundo se diz, o sacerdócio não via com bons olhos determinadas guildas que operavam fora dos templos, que operavam no mundo dito profano, com certeza por praticarem as falsificações de matéria-prima, mas aqui nós não vamos entrar nesses detalhes, não vamos generalizar. Não quer dizer que toda a guilda que operasse fora do templo fosse praticante de falsificações de metais. Mas, lembrem, o próprio ato de dar um banho dourado em metais profanos já vem de práticas metalúrgicas e da joalheria. Lembrando que a joalheria é uma prática metalúrgica, mas falando aqui de algo muito restrito e específico a ela. Então, pegar um pedaço de um metal profano e dourá-lo e vender para um leigo dizendo que era ouro, podia ser muito fácil, percebem? Mas não vamos entrar nesse aspecto. Tá? O seu auge, o auge da arte da alquimia no Egito foi durante o período ptolomaico, ou chamado também de período greco-egípcio romano. Lembrem, Alexandre o Grande, logo após isso, Cleópatra, toda essa dinastia que Cleópatra vem, que é dos Ptolomeus, ou o momento ptolomaico, momento da presença de gregos e romanos no Antigo Egito. Vamos sempre relacionar isso a aquilo que aconteceu após Alexandre. Percebem? E num momento contemporâneo a Cleópatra. É historicamente o último período dinástico do Egito. Tá? Momento em que trocas de informações devido às navegações e à facilidade de contatos e trocas pela presença do porto de Alexandria torna tudo isso possível. Por eles, muitas práticas foram legadas posteriormente aos árabes, que com certeza foram os maiores desenvolvedores em efetividade no conhecimento das ações do enxofre e do mercúrio filosofais, ou seja, da arte da alquimia. Algumas relações que foram graças ao conhecimento dos textos clássicos dos gregos gerou este salto de conhecimento específico para a evolução daquilo que era especulado e operado. Enfim, perpetuado pelos egípcios, até onde sabemos. Os autores árabes até hoje são considerados notáveis no que é relativo à alquimia, evolução da então quemia ou xemia, ou melhor, quemia egípcia. Um ponto é necessário de ser comentado aqui, meus caros senhores e senhoras, antes que avancemos neste tema, que é sobre o propósito da obra alquímica para ambos os povos, ou seja, egípcios e árabes. Aos egípcios, como de costume, tudo que envolve o conhecimento deste povo é lendário, mítico. O que se sabe é que o seu propósito era possibilitar e facilitar o trabalho metalúrgico para a confecção de artefatos, principalmente a joalheria. Mas também especula-se que os egípcios já tinham o intuito da fabricação de elixires, ou melhor, dos medicamentos para todos os fins. No que compete aos árabes, já se sabe que para eles uma prática certeira era a busca pela crisopeia,
ou seja, da confecção de ouro por meio da arte filosofal. Processos que ainda eram repletos de enganos, mas que já trouxeram com isso a luz do conhecimento, por meio de seus registros escritos, a possibilidade desta prática e também, ou até mesmo principalmente, a efetiva confecção dos elixires, ou al-Qisir, ou remédio. A vinculação da arte com a medicina foi aqui então oficializada. Os árabes atribuem também a figura dos daimons. Calma lá. Daimons, neste quesito, nesta particularidade, é aquilo que nós referimos ao que nos é dito por toda a escola platônica. Platão já nos fala dos daimons. Daimons, no contexto filosófico platônico, quer dizer espírito bom companheiro. Ou são os nossos amados anjos. Os árabes atribuem então a Micael ou Miguel o patronato dos alquimistas. Interessante é perceber aqui o nosso querido Micael, que, com a visão de ocultistas que somos, né? Micael, na devida inversão de letras, nos dá um anagrama da palavra alquemi. Interessante, não é? Está aí o patronato do nosso querido Miguel. Daqui partimos então aos domínios europeus, logo após o ano 1000. O contato dos europeus e dos árabes possibilitou uma intensa troca cultural quando não estava relacionada, ocupada com embates religiosos presentes com as constantes cruzadas. O domínio do Islã no mundo antigo conhecido teve vários momentos onde tinham variações, que eram desde territórios onde os cristãos teriam a liberdade de praticar sua religião, apenas recolhendo uma carga tributária, recolhendo impostos mais pesados que a dos muçulmanos, e chegando até a momentos nos quais a simples acusação de ser cristão era punível com a morte por uma execução automática do acusado em determinados territórios e épocas. Vejam, essa história é uma história muito interessante de ser observada, que até hoje ela continua. Temos aí praticamente um processo de islamização do Ocidente. Sabemos aqui claramente que o nosso querido mestre René Guénon tinha certeza nas palavras que usava no passado. Aí, o processo de islamização do Ocidente está acontecendo. René Guénon já havia nos alertado. A própria questão do dinheiro estar se tornando um dinheiro digital, deixando de ser um dinheiro físico, também já é algo que René Guénon, nosso querido mestre, já havia comentado sobre isso em suas obras. Voltando às trocas. É por intermédio dos árabes que o europeu redescobre autores clássicos gregos que até o momento acreditavam que estavam perdidos na totalidade, principalmente com a queima da Biblioteca de Alexandria, muitas obras que para nós acabaram se tornando lendárias ou que o europeu nem sabia que realmente existiam, como Aristóteles e Platão. Os árabes nos brindam com essas obras. Algo que nós imaginávamos que haviam se perdido totalmente com a queima da Biblioteca de Alexandria e que sabemos que foi uma perda muito grande para a humanidade. É por Aristóteles que o diálogo alquímico com a filosofia se dá. É por meio da Tábua de Esmeralda, então, por outro lado, que o contato hermético se dá. Vocês lembram já comentamos em outro episódio, vocês lembram da missão que os cruzados tinham? Era de proteger os cristãos que partiam rumo à peregrinação à Cidade Santa. Aqui não podemos deixar de lembrar um dos contextos dos quais já conversamos, do contato realizado pelos templários com as ordens místicas dos muçulmanos, com os ismaelitas,
quando falamos dos muçulmanos e do esoterismo deles, nós entramos num terreno que para eles até é um tanto oculto demais. Para nós é muito fácil falar sobre Cabala, mas para o muçulmano é complicado falar sobre o ismaelismo ou sobre a sua tradição esotérica. Algumas vertentes, se não a maioria delas, não permite que o muçulmano tenha uma visão esotérica. Então, algumas taricas funcionam de forma muito oculta, escondida dentro das comunidades muçulmanas. Tá? Algumas taricas são mais comuns hoje no Ocidente do que lá no Oriente Médio. Tá? Temos taricas muito tradicionais até em funcionamento no Brasil. Os ismaelitas ou sufis, vulgarmente conhecidos de forma genérica aqui, foram o contato iniciático dos nossos irmãos templários no Oriente Médio. E sabemos que foi por essa troca que muito do conhecimento oculto foi adquirido pelos que vieram a idealizar em pouco tempo a milícia crutífera evangélica. Talvez dos primeiros registros que nós temos sobre esse surgimento ou o despertar, ou digamos, uma abertura externa dos Rosacruzes originais na Idade Média. No próprio mito primal dos Rosacruzes, a saga de Christian Rosenkreuz, ou Rosenkreuz, onde ele teria viajado ao Oriente para ser instruído na arte e, em seu retorno, funda a primeira fraternidade rosacruciana na Alemanha. Após esse período, a Europa tem um boom esotérico, muito possível também aos textos de Jacob Böhm, aos resultados da quebra de paradigmas vindas com o caso, todo o processo de Giordano Bruno, do processo de Galileu e desta revolução teórica, científica, histórica possibilitada por Isaac Newton. Talvez a principal personalidade a divulgar a arte da alquimia foi Paracelso, que a ele se atribui a adição do sal aos elementos alquímicos, que até então eram apenas dois, o enxofre e o mercúrio. A busca pela pedra filosofal moveu muitos neste ideal polêmico, tendo conhecimento da Igreja e também sua desaprovação, e após tornado um movimento novamente ocultado com a presença oficial da química e da medicina, permitindo que a alquimia pudesse retornar aos atanores e retortas ocultos nos sótãos e porões inimagináveis dos quatro cantos do orbe, sob a proteção do patrono Micael. Vejam, falar da alquimia é um assunto extremamente complexo. Nós temos autores que discorrem obras e obras e obras falando sobre alquimia. Existem escolas que abrem um leque simbólico em determinados elementos, em determinadas linguagens, e a partir daquele momento, dentro daquela escola, determinado termo toma certa roupagem para aquela escola. Temos textos que até hoje na alquimia não foram decifrados em sua completude, são textos que até hoje são estudados pelos filósofos da unidade. Vejam, meus caros, se levarmos nosso pensamento a todo esse processo, a essa obra da busca por metais preciosos, da criação de metais preciosos, sabe-se que sim, ela é possível. A própria ciência explica que um elemento torna-se outro quando se dá uma troca isotópica. Um elemento perde alguns elétrons de uma camada para outra e torna-se outro elemento. Vejam o próprio caso dos elementos radioativos, urânio, plutônio, todos esses elementos fazem trocas isotópicas e tornam-se outros elementos. Por que não poderia acontecer a mesma coisa com o chumbo e com o ouro? Eles estão a poucas casas de distância dentro da tabela periódica. Então, vejam, é algo possível, mas é algo que desprende-se muita energia e muito tempo. É muito mais caro você criar todo um laboratório para atingir um processo desses do que comprar o próprio produto. Percebem?
Então, a obra alquímica ela é muito mais para fazer um despertar interno por meio do trabalho externo, ou a busca pelos próprios elixires e toda a amplitude da espagiria, por exemplo, né, desta primeira via da alquimia. É muito mais simples e muito mais prático você trabalhar a via alquímica para trabalhar medicamentos alquímicos do que para transformar o metal vulgar em metal nobre. Tá? Vamos para a astrologia. Esta filha de vários pais e mães, e que é hoje marginalizada, ela foi trocada após a Revolução Científica pela sua irmã gêmea siamesa, a astronomia. Em certo ponto da história, ambas as ciências viviam muito bem conjuntamente, uma auxiliando a outra, uma instruindo a outra com toda humildade e irmandade. É certo que essa arte surgiu no mesmo contexto que o astronômico, e assim a relação durou por muitos milênios. Podemos deduzir que a arte da astrologia desenvolveu-se com a observação do Sol e da Lua, e logo assim das repetições dos ciclos coordenados por estes dois astros. O homem primitivo, ao observar a chegada da noite e a sua partida, ou seja, auroras e entardeceres, percebeu que havia também uma estrela que sempre estava lá, chegando por primeiro e sempre sendo a última a sair. E logo, assim, descobre-se a estela matutina ou a estela vespertina, também conhecida por Vênus. Depois disso, é uma questão de tempo perceber que grupos de estrelas estariam sempre em determinadas localizações durante a noite. A compreensão de que determinadas colheitas, se feitas em determinadas fases da lua, resultaria em frutos mais duráveis para a guarda ou mais suculentos para o consumo, até chegar rapidamente ao entendimento de que isso também regulava as marés, os ciclos menstruais nas fêmeas, a própria gestação, a germinação das sementes, assim a presença do mundo no orbe, do mundo dos orbes, no mundo no qual se vivia, fazia cada vez mais sentido. Perceber que o Sol e a Lua também possuíam um belo e comum bailar nos céus, apontaria a existência de períodos que somariam épocas, eras, ciclos naturais, ciclos cósmicos e por aí vai. Existem registros de observações astronômicas de nossos antepassados, e esses registros são muito interessantes de serem avaliados por nós com cautela, mas também precisamos ver, por estes registros, a nossa noção de que somos muito pequenos perto dos nossos gigantes antepassados. Vamos lá. De 720.000 a.C. datam as observações astronômicas dos caldeus, segundo alguns autores. Outros autores já atribuem a 473.000 a.C. E de 300.000 a.C., os registros de suas observações das estrelas, neste caso relativo aos caldeus. Os egípcios conservavam registro de observações astronômicas datando de 630.000 a.C., data que alguns autores diriam tratar-se de 49.200 a.C. Em 200.000 anos são os registros dos babilônios, que estavam presentes em um monumental trabalho compilado pelos sacerdotes do templo de Bel, tratado que foi perdido, depois foi reencontrado no século I de nossa era e, novamente, se perdeu. Vamos para 48.000 a.C. para os arcadianos, também conhecidos como o povo mais antigo, ou como alguns também os chamam de raça olímpica. E em 9.500 a.C., a destruição de Atlântida, conforme Platão cita no Timeu. Isso tudo são paralelos.
Tá? Esses povos antigos tinham muito como referência essa data do grande dilúvio que fez com que a Atlântida desaparecesse. Aí, novamente, meus alunos vão ver, vão achar novamente o professor aí falando de Atlântida. Gente, vamos dar mais atenção à história da Atlântida. Recomendo a todos, procurem o Timeu de Platão. Acredito que aqui basta de dados para a nossa fundamentação sobre astronomia. É impossível, meus caros, falar de astrologia e não falar de astronomia. Tá? É impossível. Isso é uma venda casada, como a gente fala dentro do estudo destas ciências sagradas. É óbvio que a astrologia ela tem o seu viés muito mais esotérico. A astronomia vai ter um viés muito mais científico e físico. Né? Então temos aquela visão objetiva da astronomia para a visão subjetiva da astrologia. Tá? Essas situações vêm, então, para nos referenciar com o tempo que foi dedicado para observarmos os astros, fazer as relações deles com o mundo no qual vivemos, com seus ciclos naturais, com suas eras, suas raças, mas também resultando em relações feitas no cotidiano dos seres, chegando às concepções dos mesmos, a períodos importantes de suas vidas ligadas aos movimentos destes astros. Com Galileu e o desenvolvimento do telescópio, muito do que era especulado pelos nossos antigos por suas observações a olho nu foi confirmado pelas lentes. É um assunto bem interessante, nos leva a inúmeras densidades dentro do nosso intelecto. Desde imaginar como era esse homem primitivo, mas imaginar mesmo, imaginar sem amarras culturais da nossa contemporaneidade, mas perceber como seria a nossa impressão vivendo um tempo em que, após determinadas medidas de tempo, nós percebíamos que o Sol, em determinada época do ano, nascia em tal lugar, se punha em tal lugar, e em outra época do ano a mesma coisa, e a repetição disso passando os anos. Vejam, todo esse olhar científico dessas artes foi feito por meio de observação. O ser humano observando a natureza e chegando às suas conclusões. Isso para todas essas artes sagradas, todas essas ciências sagradas. Então, precisamos ter sempre uma modéstia em perceber que não sabemos nada e que só enriquecemos o nosso intelecto por meio das trocas com os nossos outros iguais. Percebem? Vamos lá. O 3, o 7 e o 12. E não irei falar de cabala ainda. Quem tem um olhar cabalista sabe que ao falar de 3, 7 e 12 estamos falando das letras hebraicas. Mas 3, 7 e 12 são números conhecidos também no meio astrológico. Sol, Terra e Lua. As três principais situações ou condições para se iniciar um estudo astrológico. Onde está o seu Sol, onde está a Lua e você aqui na Terra. A partir disso, cria-se um mapa natal. Tá? Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Os 7 planetas da astrologia básica ou astrologia antiga. Cada um deles também vai nos dar condições específicas para determinarmos, neste nosso mapa natal, condições que para nós são naturais para os nativos daquele signo zodiacal. Percebem? Estamos falando aqui de um ciclo de repetições que acontecem há milênios. A astrologia é uma ciência que vai trabalhando a partir da observação. Ela não cria, ela não inventa nada. Tudo que ela tem ali são predisposições, que podem muitas vezes não fazer sentido nenhum dentro do estudo do teu mapa. E que muitas vezes você vai perceber que
Algumas outras situações, como a tua lua ou o teu ascendente, podem ir totalmente às avessas com o teu signo solar, condição natal principal. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Aqui o número 12, os 12 signos zodiacais. Tudo se faz com uma adição de um elemento especial, que é o ser humano. Aquele, no seu exato momento de nascimento, no determinado local onde ele nasceu, pois aqui temos uma questão científica muito clara, no exato momento de sua respiração, no exato local onde ele nasceu, ou seja, o seu momento natal. Neste momento, o DNA cósmico é capturado e com a dependência de sua localização geográfica o mais precisa possível. Todas essas condições fazem da astrologia uma ciência extremamente controversa. Por que eu digo isso? Primeiro que, para teorizarmos a respeito de condições astrológicas, nós precisamos estar a par de condições natais muito específicas, o que, no meu olhar, torna este trabalho, esta observação extremamente científica. Tá? Nós precisamos desses dados de um fato, que é o nascimento desse ser. Outra situação, toda a observação que é feita a partir deste ponto, desta fotografia do céu, ela vai ser levada em consideração com inúmeras subjetividades, que são as condições de cada uma das casas, das conjunções, dos planetas que estavam retrógrados ou não, de toda uma série de questões que vão tornando esta observação do mapa para aqueles desavisados ou que não são iniciados nessa ciência subjetivas demais e às vezes sem necessidade. Mas vejam, o que a torna uma ciência é a série de acertos que o ser vai encontrando dentro do seu mapa astrológico e que vão condizendo com fatores que ele já viveu e que ele percebe da sua personalidade. Então aqui está esta situação da ciência astrológica. Quando ela te pega, você não deixa mais ela de lado. Meus caros, hoje era isso. No nosso próximo episódio, então, trataremos das próximas duas ciências sagradas, ou seja, da Cabala e do Hermetismo. E, depois disso, um outro momento para as nossas considerações finais. Aqueles que desejarem, entrem em contato conosco para conversarmos. Se você está nos assistindo no Instagram, eu agradeço muito por estarem aí participando. Meu abraço, meu caro abraço a cada um dos irmãos e irmãs, meus queridos alunos que estão aí me assistindo, muito obrigado. Se você está me assistindo pelo YouTube, eu agradeço também a sua presença. Podem mandar aí comentários. Por favor, entre em contato, deem o retorno, tá bom? Peço então, agradeço ao grande Deus, aos mestres cósmicos da Fraternidade Branca, a Yeshua, ao Espírito Santo, Ruach HaKadosh, e a todas as hostes celestiais, por mais um momento com vocês, perpetuando aquilo que nós temos de mais puro e fiel dentro das tradições. Fiquemos todos no bem, sempre.